A partir do capítulo 14 de Enoque, eu já falei numa outra oportunidade, começa todo o processo de ascensão, principalmente aquilo que fala do versículo 8 do capítulo 14 em diante, que Enoque começa então a ser ascendido, a ser elevado. E essa elevação fala do entendimento humano, o entendimento do nosso entendimento, ao qual também será ascendido quando nós alcançarmos essa misericórdia. E o entendimento vai sendo levado, vai sendo por várias habitações, há toda uma faixa dimensional de entendimento. Quando a gente começa a ler todo esse capítulo e os capítulos subsequentes de Enoque, nós percebemos que ele vai passando por portais, as quais significa a porta da compreensão, os portais da compreensão. Uma porta, normalmente, é a passagem para uma pessoa. Os portais, vários, é mais amplo, é mais grande. E tudo isso fala da compreensão. Quando nós exercitamos a fé no Senhor Jesus, Ele vai nos abrindo a porta da compreensão. E nós temos que ter discernimento para quando nós nos apercebemos, quando nós percebemos que uma porta se abre, nós devemos entrar por ela. Não podemos deixar essa oportunidade de entrar por essa porta, porque assim vai se ampliando a nossa visão, vai se ampliando a nossa elevação. Veja que é necessário que nós fiquemos vigilantes com relação a isso, para perceber quando uma porta se abre, porque de tempo em tempo a porta vai se abrir, a porta da compreensão. E se nós não tivermos o discernimento para entrar por ela, nós certamente ficaremos onde nós estamos e ali nos estabeleceremos. Então você veja que aí fala sobre um progresso, uma evolução mental, uma evolução do nosso entendimento. E isso que aconteceu com Enoque. Cada porta que se manifestava diante dele, que estava fechada, quando aquela porta recebia a chama de fogo, que simboliza o próprio amor do Senhor, que abre a porta da compreensão, para que nós venhamos a entender e entrar por aquela porta, é tudo uma figura para que a gente possa compreender também nosso processo de essa dinâmica da evolução da nossa mente, da nossa renovação mental, para que a gente possa compreender as coisas que estão numa outra dimensão. Quantas portas não são abertas para nós e muitas vezes nós não percebemos aquela porta aberta, a porta da compreensão, a porta do entendimento, e queremos entrar por um outro lugar. E isso é impossível. Todo o conhecimento, toda a amplitude do conhecimento, sempre o Senhor nos oferecerá uma porta que se abra em algum lugar dessa amplitude do conhecimento. O que nós precisamos é ter discernimento para saber aonde essa porta vai se abrir, porque senão não haverá compreensão. E você nota que cada vez que ele passa por uma porta, ele encontra uma certa dificuldade, até da própria exploração, de explorar aquele lugar. Há certos conhecimentos que são de difícil interpretação e que vai ter as suas dificuldades até mesmo para ser entendido. Mas nós esperamos no amor e na misericórdia que vai nos trazendo luz e compreensão. Assim nós vamos sendo elevados em cada dimensão desse entendimento. Veja que ele vê nuvens que ofusca a visão, ele vê montanhas, ele vê uma série de dificuldades, de coisas que ele usa até de simbologia para tentar se expressar com relação a cada faixa dimensional a qual ele entra. Assim também é o nosso entendimento. Haverá coisas que, com certeza,
não será de fácil compreensão. Haverá outras coisas que realmente a compreensão é muito mais complexa e necessitaremos muito mais da graça, muito mais da misericórdia, para que essa compreensão venha tomar uma dimensão maior no nosso entendimento. Veja que tudo isso vem retratar realmente todo esse processo de atividade mental, da evolução da nossa mente na compreensão das verdades. É tudo simbólico, tudo para que a gente venha compreender todo esse processo tão difícil de ser entendido. É por isso que Paulo, ele fala na sua experiência que ele teve, a qual ele fala que foi arrebatado até o terceiro e quarto céu e viu coisas inefáveis, as quais ao homem era impossível descrever. Assim é todo aquele que se acende no seu entendimento. Há coisas que realmente não tem como estar descrevendo, porque tudo faz parte do mundo mental, do mundo de pensamento, o qual só vai sendo trazido à nossa compreensão pela misericórdia, pelo amor do Senhor. E, como disse, é uma porta. A porta entra apenas um. Portais, normalmente entra várias pessoas entram por um portal de compreensão, enquanto a porta, o acesso é apenas para um. E às vezes aquele que passa por essa porta, somente ele terá a compreensão. Isso é muito importante e interessante. Olha o que Enoque diz no capítulo 21. Então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo com relação ao entendimento a qual ele queria ter realmente daquele lugar onde ele estava agora adentrando. E no versículo 4 do capítulo 21 ele fala que dali eu passei depois para um outro lugar terrível com relação à própria compreensão, um lugar confuso, um lugar pelo qual ele precisava realmente do fogo flamejante que se manifesta no versículo 5, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão, colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era a sua descida, mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber a sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar, e quão difícil é explorá-lo. Note como isso fala da compreensão, fala do entendimento. Realmente há tipo de conhecimentos que ao homem é de difícil exploração. A gente tem um certo limite, o qual somente a misericórdia, o amor de Deus manifestado como essa chama, pode nos trazer a compreensão. Mas por mais que essa chama às vezes se manifeste, ainda haverá dificuldade de compreensão, com certeza. É aí que Uriel, no versículo 6, se manifesta, um dos santos anjos que estava comigo. E que ele respondeu e disse: Enoque, por que você está alarmado e maravilhado com esse terrível lugar, à vista desse lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Veja que muitas vezes esses lugares, elas reservam verdadeiras prisões mentais, onde certas entidades não conseguem ultrapassar com relação ao conhecimento, mas estão presas naquele lugar, porque somente o amor de Deus os tiraria dali. E às vezes estão subjugadas para aquele lugar, e ali elas estão condicionadas. E o processo, veja que continua no capítulo 22, quando ele fala que, no versículo 1, que dali eu me dirigi para outro lugar, onde via a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e 4 lugares deleitosos. Internamente ele era profundo, amplo e muito polido, tão polido como se tivesse sido polido à mão, Ele era profundo, escuro à vista,
Então Rafael, um dos santos anjos que estavam comigo, respondeu e disse: estes são os lugares deleitosos onde os espíritos das almas dos mortos serão reunidos. Para eles ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Esses lugares nos quais habitam eles ocuparão até o dia do julgamento e até o seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. Envia os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? E ele respondeu dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará seu irmão, até que a sua semente seja totalmente destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo: por que um separado do outro? E ele então me respondeu: são 3 separações que foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados. Note que há um lugar onde ficam os espíritos dos justos, e estão separados entre si, nomeadamente por uma fenda na terra, por água e por luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é o seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo e tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. Veja bem que há muito que se entender, há muita coisa que a nossa mente realmente não vai conseguir ter toda a compreensão, porque é realmente um território de difícil exploração. Precisamos muito da misericórdia. Há muito que se falar com relação a esses 2 capítulos e outros capítulos que vão seguindo mais à frente, que mostra toda essa trajetória da sua ascensão. E veja que somente a plenitude da verdade um dia, a plena luz, nos trará toda a compreensão. Isso cria realmente um anseio, um desejo de cada vez mais explorarmos. Mas o mais importante, o que eu quero deixar assim focado, é que nós venhamos de maneira humilde, sensata, pela fé, buscando a compreensão segundo a nossa capacidade. Irmos pouco a pouco buscando, entrando pelas portas da compreensão e rogando pela misericórdia, porque somente a misericórdia pode nos fazer compreender profundos mistérios que há nesse livro, e não somente nesse livro, mas também em todo aquilo que concerne aos mistérios mais profundos do entendimento humano. Aí somente temos uma ideia muito ampla, muito vaga, muito superficial desse processo de atividade mental, que é o processo de ascensão do nosso entendimento. E que o importante é que pela fé nós venhamos a buscar do Senhor um espírito humilde, um espírito manso, um espírito reto, para que essa compreensão vai se tornando cada vez mais ampliada, e aquilo que nós não compreendemos, possamos então compreender de fato. E o importante também é a gente ter uma consciência que a condenação é da mente humana. A mente está condenada. E cientes que existem dimensões mentais pré-estabelecidas pelo próprio Criador, as quais agregam a si padrões de pensamento, mantendo-as sob sujeição, e as pessoas
são entregues a essa disposição mental e não conseguem sair desses padrões por si próprios. Antes, necessitam da graça para fazê-lo. Necessitam que a porta se abra do amor de Deus manifesto para que eles possam sair desses padrões mentais e possam avançar numa evolução do seu entendimento. São mentes que às vezes estão condenadas a certos padrões de pensamentos. Uma vez condenadas, só a misericórdia as tirará dali. E para os sentinelas não houve misericórdia. Isto é sério. E note que adentrar essas dimensões mentais, sejam elas acima ou abaixo, isso vai depender de certas atitudes para que este processo de transição ou passagem de estados dimensionais e mentais irá depender de certas atitudes e da própria misericórdia. E essas atitudes são, de fato, aquilo que nos dá acesso a esse entendimento maior, que vai sendo usado de forma progressiva, lenta e de acordo com a misericórdia.